redenção e salvação eterna. Revelações de Jesus Cristo, capítulo 31. Correção de conceitos errados sobre a salvação. Assim diz o Senhor. Muitas pessoas eram da opinião de que todas as lágrimas deste mundo eram causadas pelo pecado dos primeiros habitantes da terra. Na sua incapacidade de interpretar a parábola, acabaram por dizer que Cristo veio para lavar toda a imundície com o seu sangue. Se esta afirmação fosse verdadeira, por que é que as pessoas continuam a pecar e a sofrer, apesar de esse sacrifício já ter sido feito? Jesus veio à Terra para mostrar às pessoas o caminho da perfeição, um caminho que Ele ensinou com a sua vida, as suas ações e as suas palavras. Todos vós atingireis a meta, cumprindo a vossa tarefa. Dei-vos os meus ensinamentos, que são inesgotáveis, para que possais subir a escada do vosso desenvolvimento. Não é o meu sangue que vos salvará, mas a minha luz no vosso espírito, que vos redimirá. Uma nova cruz ser-me-á concedida na terceira era. Esta não será visível aos olhos dos mortais, mas do seu cimo enviarei a minha mensagem de amor à humanidade, e o meu sangue, que é a essência espiritual da minha palavra, transformar-se-á em luz para o espírito. Aqueles que me julgaram naquele tempo, hoje, com o seu espírito, trazem arrependimento e luz ao coração dos homens para reparar os seus erros. Para que o meu ensinamento triunfe sobre a maldade dos homens, ele deve primeiro ser flagelado e escarnecido como Cristo na coluna de São Martinho. A minha luz deve sair de cada ferida para iluminar as trevas deste mundo sem amor. É necessário que o meu sangue invisível caia sobre a humanidade, para lhe mostrar de novo o caminho da sua redenção. Volto a dizer-vos que em mim toda a humanidade será salva. O sangue derramado no Gólgota é vida para todos os espíritos. Mas não é o sangue em si que caiu no pó da terra, mas o amor divino nele simbolizado. Sempre que vos falo do meu sangue, sabeis agora o que ele é e qual o seu significado. Muitas pessoas derramaram o seu sangue ao serviço do seu Senhor e por amor aos seus semelhantes, mas isso não encarnou o amor divino, mas apenas o amor espiritual, humano. O sangue de Jesus, porém, encarna o amor divino, pois não há nele mancha alguma. Nunca houve pecado no Mestre, e ele deu-vos o seu sangue até à última gota para vos fazer compreender que Deus é tudo para as suas criaturas, que se entrega a elas completamente, sem reservas, porque as ama infinitamente. Se o pó da terra absorveu esse líquido, que era a vida no corpo do Mestre, foi para que compreendesseis que o meu ensinamento devia tornar fértil a vida dos homens através da irrigação divina com o seu amor, sabedoria e justiça. O mundo, incrédulo e cético em relação às palavras e aos exemplos do Mestre, combate os meus ensinamentos e diz que, embora Jesus tenha derramado o seu sangue para salvar as pessoas do pecado, o mundo não foi salvo, que peca cada dia mais, embora esteja mais desenvolvido. Onde está o poder desse sangue de redenção? Perguntam-se os homens, enquanto aqueles que deveriam apontar as verdadeiras ideias básicas do meu ensinamento não sabem como satisfazer as perguntas daqueles que têm fome de luz e sede de conhecimento e verdade. Digo-vos que neste momento as perguntas dos que não sabem têm mais profundidade e mais substância do que as respostas e explicações dos que dizem conhecer a verdade. Mas voltei para vos falar, e aqui está a minha palavra para aqueles que acreditam que aquele sangue trouxe de facto a salvação dos pecadores da justiça divina. Todos aqueles que estavam perdidos e condenados a um severo castigo. Eu digo-vos, se o Pai, que tudo sabe, tivesse acreditado que os homens não iriam utilizar e compreender, pouco a pouco,
todos os ensinamentos que Jesus lhes deu nas suas palavras e nas suas obras, nunca o teria enviado, porque o Criador nunca fez nada de inútil, nada que não estivesse destinado a dar fruto. Mas se o enviou para nascer, crescer e sofrer e morrer entre os homens, foi porque sabia que essa vida radiosa e fecunda do Mestre traçaria, através das suas obras, um caminho indelével, um rastro indestrutível, para que todos os seus filhos encontrassem o caminho que se conduziria ao verdadeiro amor e, seguindo os seus ensinamentos, a casa onde o seu Criador o espera. Sabia também que aquele sangue que testemunha a pureza, o amor, o infinito e o que foi derramado até à última gota ensinaria os homens a cumprir a tarefa com fé no seu Criador, que os levaria à terra prometida, onde poderiam oferecer-me o cumprimento da sua tarefa e depois dizer: Senhor, tudo está cumprido. Agora posso dizer-vos que não foi a hora em que o meu sangue foi derramado na cruz que assinalou a hora da redenção do homem. O meu sangue ficou aqui, presente no mundo, vivo, fresco, e marcou, com o traço sangrento da minha paixão, o caminho da vossa expiação, que vos permitirá ganhar a casa que o vosso Pai vos prometeu. Eu disse-vos: eu sou a fonte da vida. Venham e purifiquem-se das vossas manchas, para poderem ir para o Pai e Criador, livres e sãos. A minha fonte é o amor inesgotável e sem limites. É isso que o meu sangue derramado nessa altura vos quer dizer. Ele selou a minha palavra, confirmou o meu ensinamento. Hoje, a muitos séculos de distância desse acontecimento, digo-vos que, embora tenha derramado o meu sangue por toda a humanidade, só aqueles que seguiram o caminho que Jesus vos ensinou puderam obter a salvação do seu espírito, enquanto que todos aqueles que persistiram na ignorância, no seu fanatismo, nos seus erros ou no pecado, ainda não estão salvos. Digo-vos que, mesmo que eu me fizesse homem 1000 vezes e morresse na cruz 1000 vezes, enquanto as pessoas não se levantarem para me seguir, não conseguirão a salvação para o seu espírito. Não é a minha cruz que vos deve redimir, mas a vossa. Eu carreguei a minha aos ombros e morri nela como um ser humano. A partir desse momento estava no colo do Pai. Vós deveis seguir-me na mansidão e no amor e carregar a vossa cruz aos ombros com verdadeira humildade, até alcançardes a meta final da vossa missão, para depois estardes também juntos do vosso Pai. Não há ninguém que não queira encontrar a felicidade, e quanto mais duradoura ela for, melhor, pois eu ensino-vos um caminho que conduz à mais alta e eterna felicidade. No entanto, apenas vos mostro o caminho e depois deixo-vos escolher o que mais vos convém. Pergunto-vos, se desejais a felicidade, por que a não semeais para depois a colher? Quão poucos são aqueles que sentiram impelidos a estar lá para as pessoas? A ideia que tens do que significa a vida na Terra, do que é o Espírito e do que é o mundo espiritual está errada. A maioria dos crentes pensa que se viverem com certa justiça ou se arrependerem das transgressões que cometeram no último momento de suas vidas, o céu estará seguro para seus espíritos. Mas essa ideia é falsa, que muito agrada ao homem. É a razão pela qual ela não persevera no cumprimento da lei durante toda a sua vida, e faz com que o seu espírito, ao deixar este mundo e entrar no mundo espiritual, perceba que chegou a um lugar onde não vê as maravilhas que imaginava, nem sente a suprema felicidade a que julgava ter direito. Sabeis o que acontece aos seres que tinham a certeza de ir para o céu e só encontraram confusão? Como já não se sentem em casa na terra, porque já não têm o apoio do seu invólucro físico, nem podem elevar-se às alturas onde se encontram as esferas de luz espiritual. Criaram para si próprios, sem se aperceberem, um mundo que não é humano nem profundamente espiritual. Então, os seres espirituais começam a perguntar-se: é isto o céu? É este o lar que Deus destinou aos espíritos, depois de terem vagueado durante tanto tempo na Terra?
Não dizem outros: não pode ser o colo do Senhor, onde só podem existir a luz, o amor e a pureza. Gradualmente, através da reflexão e da dor, o espírito chega a compreender. Compreende a justiça divina e, iluminado pela luz da sua consciência, julga as suas obras passadas e descobre que eram pobres e imperfeitas, que não eram dignas daquilo em que acreditava. Então, com base nesta introspeção, surge a humildade e o desejo de voltar aos caminhos percorridos para apagar as manchas de vergonha, reparar os seus erros e fazer algo verdadeiramente meritório perante o seu Pai. É necessário esclarecer os homens sobre estes mistérios para que compreendam que a vida na matéria é uma oportunidade para que o homem adquira méritos para o seu espírito. Méritos que o levarão até que mereça viver numa esfera de maior espiritualização, onde deverá agir meritoriamente, de novo, para não ficar para trás e continuar a subir nível em nível, pois na casa do Pai há muitas moradas. Vós ireis adquirir esses méritos por meio do amor, com a lei eterna do Pai vos ensinou. E assim o vosso espírito progredirá de grau por degrau na escada da perfeição, aprendendo a reconhecer o caminho estreito que conduz ao reino dos céus, ao verdadeiro céu, que é a perfeição do espírito. Em verdade digo-vos que se eu tivesse vindo neste tempo como um homem, os vossos olhos teriam de ver as minhas feridas ainda frescas e sangrentas, porque o pecado dos homens não cessou, nem quiseram redimir-se em memória daquele sangue derramado por mim no Calvário, que foi uma prova do meu amor pela humanidade. Mas eu vim em espírito para vos poupar a vergonha de contemplar a obra daqueles que me julgaram e condenaram na terra. Tudo está perdoado, mas em cada espírito existe algo do que eu derramei por todos na cruz. Não acrediteis que aquela força vital e aquele sangue se dissolveram ou se perderam. Eles encarnaram a vida espiritual que derramei sobre todas as pessoas, e a partir daquele momento, através desse sangue que selou a minha palavra e confirmou tudo o que falei e fiz na terra, os homens evoluirão para cima no desejo de renovação do meu espírito. A minha palavra, as minhas obras e o meu sangue não foram e não serão em vão. Se por vezes vos parece que o meu nome e a minha palavra quase foram esquecidos, em breve os vereis aparecer de novo, cheios de sangue vital, de vida e de pureza, como uma semente que, apesar de ser incessantemente combatida, nunca perece. O sangue de Jesus, transformado em luz de salvação, penetrou em todos os seres espirituais como salvação e continua a fazê-lo. Eternamente o meu espírito dá salvação em luz. Incessantemente deixo os raios da minha luz penetrarem onde está escuro. Incessantemente o meu espírito divino derrama, não como o sangue humano, mas como o poder redentor, como vida espiritual sobre todos os meus filhos. O céu deve ser alcançado. As pessoas arrastadas pela violência das suas paixões afundaram-se tanto nos seus pecados que perderam toda a esperança de salvação. Mas não há ninguém que não possa ser curado, porque o seu espírito, quando se convencer que as tormentas humanas não cessarão enquanto não ouvir a voz da consciência, erguer-se-á e cumprirá a minha lei até atingir a meta do seu destino. Aqueles que acreditam que a existência não tem sentido e que pensam na inutilidade da luta e da dor, não sabem que a vida é o mestre que molda e a dor o cinza que aperfeiçoa. Não julgueis que criei a dor para vô-la entregar no cálice. Não julgueis que fui eu que vos fiz cair. O homem tornou-se desobediente por sua própria vontade e por isso também tem de se reerguer através dos seus próprios esforços. Não penseis que só a dor vos tornará perfeitos. Não, também chegareis a mim através da atividade amorosa, pois eu sou amor. Rezem mais com o espírito do que com o corpo, pois para alcançar a salvação não basta um momento de oração ou um dia de amor,
Mas é preciso uma vida de perseverança, paciência, obras generosas e seguir os meus mandamentos. Para isso, dei-vos grandes capacidades e empatia. A minha obra é como uma arca de salvação que convida todos a entrar. Todos os que seguem os meus mandamentos e não perecerão. Se vos deixardes guiar pela minha palavra, sereis salvos. Lembra-te que só o que é perfeito chega a mim. Por isso, o vosso espírito só entrará no meu reino quando eu tiver atingido a perfeição. Saístes de mim sem experiência, mas tereis de voltar a mim adornados com a veste dos vossos méritos e virtudes. Em verdade digo-vos que os espíritos dos justos que habitam perto de Deus ganharam o direito de ocupar esse lugar pelas suas próprias obras, não porque eu lhe tenha dado. Eu apenas lhes mostrei o caminho e mostrei-lhes uma grande recompensa no final. Abençoados são aqueles que me dizem: Senhor, Tu és o caminho, a luz que ilumina e força para o viajante. Tu és a voz que nos orienta e nos revitaliza na jornada da vida. E Tu és também a recompensa para aqueles que alcançam a meta. Sim, meus filhos, eu sou a vida e a ressurreição dos mortos. Hoje, o Pai não pergunta: quem pode e quer salvar o género humano com o seu sangue? Jesus ainda responderá: Senhor, eu sou o Cordeiro que está pronto para abrir o caminho para a expiação da humanidade com o seu sangue e o seu amor. Nem enviarei a minha palavra para se tornar homem neste tempo. Esta era terminou para vós e deixou o seu ensinamento e elevação no vosso espírito. Agora iniciei uma nova época de progresso espiritual, na qual vos sereis aqueles que adquirem mérito. Quero ver-vos todos felizes, habitando em paz e luz, para que pouco a pouco possueis tudo, não só pelo meu amor, mas também pelos vossos méritos, pois então a vossa satisfação e felicidade serão completas. Vim mostrar-vos a beleza de uma vida mais elevada do que a humana, inspirar-vos a obras elevadas, ensinar-vos a palavra que desperta o amor, prometer-vos a felicidade sem precedentes que espera aquele espírito que soube escalar a montanha do sacrifício, da fé e do amor. Deveis reconhecer tudo isso no meu ensino, para compreenderdes, finalmente, que são as vossas boas obras que aproximarão o vosso espírito da verdadeira felicidade. Se para viajar de um continente a outro da Terra tens de atravessar muitas montanhas altas e baixas, mares, povos, cidades e países, até chegares ao destino da tua viagem, lembra-te que, para chegares a essa terra prometida, tens também de viajar muito tempo para que possas ganhar experiência, conhecimento, desenvolvimento e do espírito na longa viagem. Este será o fruto da árvore da vida que finalmente desfrutareis, depois de terdes lutado e chorado por muito para alcançar. Sois filhos do Pai da Luz, mas se por causa da vossa fraqueza caístes nas trevas de uma vida cheia de problemas, de erros e de lágrimas, esses sofrimentos passarão, porque vos levantareis ao meu chamado, quando eu vos chamar e vos disser: eis-me aqui, e ilumino o vosso mundo e convido-vos a subir a montanha, em cujo cume encontrareis a paz, felicidade e riqueza que quisestes acumular em vão na terra. Todos os mundos, todos os planos de existência foram criados para que os seres espirituais pudessem desenvolver-se neles e dar um passo em direção ao seu Criador, tendo assim a oportunidade de progredir cada vez mais no caminho da perfeição, para atingir a meta da sua viagem imaculada, pura e bem formada até ao cume da perfeição espiritual, que é precisamente a morada no reino de Deus. A quem é que parece impossível habitar finalmente no seio de Deus? Ó miseráveis e humanos intelectuais que não sabem realmente pensar! Já vos esquecestes de que saíste do meu ventre, isto é, de que já existias nele antes? Não há nada de estranho no facto de que tudo o que brotou da fonte da vida regressa a ela no seu devido tempo.
Cada espírito era virginalmente puro quando saiu de mim para a vida, mas depois muitos se contaminaram no seu caminho. No entanto, como tudo foi previsto por mim, de forma sábia, amorosa e justa, imediatamente providenciei todos os meios necessários para a sua salvação e renovação no caminho pelo qual os meus filhos tinham de passar. Mesmo que essa virginidade espiritual tenha sido contaminada por muitos seres, chegará o dia em que eles se purificarão de todas as suas transgressões e assim recuperarão a sua pureza original. Essa purificação será, a meu ver, muito meritória, porque o Espírito a terá conseguido através de grandes e contínuas provas da sua fé, do seu amor, da sua fidelidade e da sua paciência. Todos vós regressareis ao reino de luz, pelo caminho do trabalho, da luta e da dor, onde já não necessitarias de encarnar num corpo humano, nem de viver num mundo de matéria, porque então o vosso poder espiritual já vos permitirá enviar a vossa influência e a vossa luz de um plano de existência para outro e torná-la perceptível. A força mais poderosa para a redenção. Eis aqui o caminho. Andai por ele e salvar-vos-eis. Em verdade, digo-vos que não é necessário ter-me ouvido neste tempo para alcançar a salvação. Todo aquele que pratica a minha lei divina de amor na sua vida e transforma esse amor inspirado pelo Criador em amor próximo, está salvo. Ele dá testemunho de mim na sua vida e nas suas obras. Se o sol irradia luz de vida sobre toda a natureza e sobre todos os seres, e as estrelas também irradiam luz sobre a terra, porque não há de o Espírito Divino irradiar luz sobre o Espírito do homem. Agora digo-vos, homens, ide para dentro de vós mesmos, deixai que a luz da justiça, que tem a sua origem no amor, se espalhe pelo mundo. Que a minha verdade vos convença de que sem o verdadeiro amor não alcançareis a vossa salvação. A minha luz é para todos os meus filhos, não só para vós que habitais este mundo, mas para todos os seres espirituais que vivem em diferentes planos de existência. Todos eles serão libertados e ressuscitarão para a vida eterna quando cumprirem o meu mandamento divino, com as suas obras de amor pelos seus irmãos e irmãs, que exige que vos ameis uns aos outros. Povo amado, este é o terceiro dia em que desperto a minha palavra entre os mortos para uma nova vida. Esta é a terceira vez em que apareço perante o mundo de uma forma espiritual para lhe dizer: aqui está o mesmo Cristo que vistes morrer na cruz, e Ele está a falar-vos neste momento, porque Ele vive e viverá e será sempre. Por outro, vejo que as pessoas têm um coração morto nos seus corpos, em termos de fé, amor e luz, embora afirmem proclamar a verdade nas suas comunidades religiosas. Pensam que garantiram a sua salvação quando rezam nas suas igrejas e participam nos seus ritos. Mas eu digo-vos, o mundo tem de aprender que a redenção do Espírito só se consegue através da realização de obras de amor e de misericórdia. Os locais de reunião são apenas uma escola. As igrejas não devem limitar-se a explicar a lei, mas devem fazer com que o mundo compreenda que a vida é um meio pelo qual se deve aplicar o que se aprendeu da lei divina, praticando o meu ensinamento de amor. Cristo se fez homem para revelar ao mundo o amor divino, mas as pessoas têm corações duros e mentes sabichonas. Esquecem rapidamente o ensinamento que receberam e interpretam no mal. Eu sabia que pouco a pouco as pessoas iriam confundir justiça e amor com vingança e castigo. Foi por isso que vos anunciei o momento em que voltaria ao mundo espiritualmente para explicar às pessoas os ensinamentos que não tinham compreendido. O tempo prometido é este em que viveis e eu dei-vos o ensinamento, para que a minha justiça e a minha sabedoria divina se revelem como um ensinamento perfeito do amor sublime do vosso Deus. Pensais que vim porque temo que os homens acabem por destruir as obras do seu Senhor, ou mesmo a própria vida? Não, venho apenas por amor aos meus filhos, que quero ver cheios de luz e de paz. Não é justo e correto que também vós tenhais a mim apenas por amor?
Mas não por amor a vós próprios, mas por amor ao Pai e aos vossos semelhantes. Pensais que aqueles que evitam o pecado apenas por medo dos tormentos do inferno são inspirados pelo amor divino, ou aqueles que fazem boas ações apenas com o pensamento na recompensa, que podem ganhar com isso, nomeadamente, um lugar na eternidade? Quem pensa assim não me conhece, nem vem a mim por amor. Só age por amor próprio, a si próprio. Toda a minha lei resume em 2 mandamentos: amor a Deus e amor ao próximo. Este é o caminho. Salvação e redenção para todos os espíritos. Agora não venho para ressuscitar os mortos físicos, como fiz com Lázaro na segunda vez. Hoje a minha luz vem para despertar o espírito que me pertence, e este ressuscitará para a vida eterna através da verdade da minha palavra, pois o teu espírito é o Lázaro que trazes atualmente no teu ser, e que eu ressuscitarei dos mortos e curarei. A vida espiritual também é regida por leis, e se te afastardes delas, muito em breve sentirás as dolorosas consequências dessa desobediência. Reconhece como é grande o meu desejo de te salvar. Hoje, como então, tomarei a cruz para vos levar à verdadeira vida. Se o meu sangue derramado no Calvário abalou os corações dos homens e os converteu ao meu ensinamento neste momento, será a minha luz divina que abalará o espírito e a alma para vos trazer de volta o verdadeiro caminho. Eu quero que aqueles que estão mortos para a vida da graça vivam para sempre. Não quero que o vosso espírito habite nas trevas. Reconhece quanto os teus semelhantes, no meio da sua atividade idólatra, esperam a vinda do Messias. Pensai em quantos, na sua ignorância, julgam que eu virei apenas para julgar os maus, salvar os bons e destruir o mundo, sem saberem que estou entre os homens como o Pai, como o Mestre, como um irmão ou amigo, cheio de amor e humildade, e que estendo a minha mão amiga para salvar, abençoar e perdoar a todos. Ninguém nasceu por acaso e por mais insignificante, incapaz e miserável que se considere, foi criado pela graça do Ser Supremo, que o ama tanto como aos seres que considera superiores, e tem um destino que o conduzirá, como a todos, ao colo de Deus. Veja aquelas pessoas que vagueiam pelas ruas como párias, arrastando consigo vícios e miséria, sem saberem quem são e para onde vão? Conheces as pessoas que ainda vivem nas florestas, emboscados pelos predadores? Ninguém é esquecido pelo meu amor paternal. Todos têm uma tarefa a cumprir. Todos possuem a semente do desenvolvimento e estão no caminho onde o mérito, o esforço e a luta trarão o espírito até mim, passo a passo. Onde há alguém que não tenha desejado a minha paz, nem que seja por um momento, e que não tenha desejado libertar-se da vida terrena? Cada espírito tem saudades do mundo que habitou antes, do lar em que nasceu. Esse mundo espera todos, os meus filhos, e convida-os a gozar a vida eterna que alguns desejam, enquanto outros apenas esperam morrer e depois deixar de o ser, porque têm um espírito confuso e vivem sem esperança e sem fé. O que é que poderia levar estes seres a lutar pela sua renovação? O que é que poderias despertar neles o desejo da eternidade? Eles só esperam o silêncio e o fim. Mas a luz do mundo voltou, o caminho da verdade, para vos ressuscitar para a vida através do seu perdão, para acariciar o vosso rosto cansado, para confortar o vosso coração e para fazer com que aquele que se julgava indigno de existir ouça a minha voz que lhe diz: amo-te, vem a mim. O homem pode cair e mergulhar nas trevas e por isso sentir-se afastado de mim. Pode acreditar que quando morrer tudo estará acabado por ele. Para mim, porém, ninguém morre, ninguém se perde. Quantos são aqueles que no mundo se julgaram seres depravados e que hoje estão cheios de luz? Quantos deixaram para trás manchas dos seus pecados, vícios e crimes, já alcançaram a
purificação. Embora muitos contaminem o seu espírito, não os condeneis, porque eles não sabem o que estão a fazer. Eu também os salvarei, independentemente do facto de se terem esquecido de mim neste momento ou de me terem substituído pelos falsos deuses que criaram no mundo. Também os trarei para o meu reino, mesmo que agora, porque seguem os falsos profetas, tenham esquecido o bom Cristo que deu a vida por eles, para lhes ensinar a sua doutrina de amor. Ninguém é mau para o Pai, ninguém o pode ser, porque a sua origem está em mim, os perdidos, os cegos, os violentos, os rebeldes. É nisto que muitos dos meus filhos se tornaram, devido ao livre-árbitro de que foram dotados. Mas em todos eles haverá luz, e a minha misericórdia conduzi-los já pelo caminho da sua redenção. Todos vós sois a minha semente e o mestre colhe. Quando entre a boa semente, vem a semente do joio, também eu a tomo amorosamente nas minhas mãos para transformar em trigo dourado. Vejo nos corações a semente do joio, da lama, do crime, do ódio, e no entanto colho-vos e amo-vos. Eu acaricio e purifico esta semente até que ela brilhe como o trigo ao sol. Pensais que o poder do meu amor não é capaz de vos redimir? Depois de te ter purificado, semear-te-ei no meu jardim, onde darás novas flores e novos frutos. Faz parte da minha tarefa divina tornar-vos dignos de mim. Como poderia um espírito estar irremediavelmente perdido para mim, quando traz dentro de si uma centelha da minha luz, que nunca se apaga, e eu estou com ele em todos os sentidos? Por muito tempo que dure a sua rebeldia ou a sua confusão, essas forças das trevas nunca resistirão à minha eternidade. É tão meritório para mim quando um ser manchado com um vestígio das mais graves transgressões se purifica, inspirado por um ideal elevado, como quando um ser se manteve firmemente por luta até ao fim para não se manchar, porque amou a luz desde o princípio. Quão longe da verdade andam aqueles que pensam que os espíritos confusos são de uma natureza diferente dos espíritos de luz. O Pai seria injusto se isso fosse verdade, assim como Ele não seria mais o Todo-Poderoso se não tivesse a sabedoria e o amor para salvar os contaminados, os impuros, os imperfeitos, e se não pudesse uni-los a todos os justos numa só e mesma casa. Em verdade digo-vos que mesmo aqueles seres a que chamais tentadores ou demónios são apenas seres confusos ou imperfeitos que o Pai utiliza sabiamente para realizar os seus elevados conselhos e planos. Mas estes seres, cujos espíritos estão hoje rodeados de trevas e muitos dos quais fizeram um mau uso das capacidades que lhes concedi, serão, quando chegar o momento de o fazerem, salvos por mim. Porque chegará o momento, ó Israel, em que todas as criaturas do Senhor me louvarão eternamente. Eu já não seria Deus se não pudesse salvar um espírito com o meu poder, a minha sabedoria e o meu amor. Quando é que os pais na terra amaram apenas os bons filhos e detestaram os maus? Quantas vezes os vi mais amorosos e carinhosos com aqueles que mais os magoam e fazem sofrer? Como é possível que possais fazer obras de amor e de perdão maiores do que as minhas? Quando é que o Mestre teve de aprender com os seus discípulos? Sabei, pois, que não considero ninguém indigno de mim e que o caminho da salvação vos convida a percorrê-lo para sempre, tal como as portas do meu reino, que são luz, paz e bem, estão abertas para sempre na expectativa da chegada daqueles que estavam longe da lei e da verdade. O futuro glorioso dos filhos de Deus. Não permitirei que um só dos meus filhos se extravie ou se perca. Transformarei as plantas parasitas em plantas frutíferas, pois todas as criaturas foram chamadas à existência para atingir um objetivo de perfeição. Quero que vos regozijeis comigo na minha obra,
Já antes partilhei convosco os meus atributos, porque sois uma parte de mim. Como tudo me pertence, também vos faço donos da minha obra. Não duvideis da minha palavra na primeira vez. Cumpri a promessa que vos fiz libertar Israel da escravidão do Egito, que significava idolatria e trevas, para vos conduzir a Canaã, a terra da liberdade e do culto ao Deus vivo. Aí vos foi anunciada a minha vinda como um homem, e a profecia cumpriu-se, palavra por palavra, em Cristo. Eu, esse mestre que habitava em Jesus e vos amava nele, prometi ao mundo falar-lhe no teu tempo e revelar-me no Espírito. E aqui está o cumprimento da minha promessa. Hoje anuncio-vos que reservei para o vosso espírito regiões maravilhosas, moradas, casas espirituais, onde podereis encontrar a verdadeira liberdade de amar, de fazer o bem e de difundir a minha luz. Podeis duvidar nisto, depois de eu ter cumprido as minhas promessas anteriores para convosco? O meu desejo divino é salvar-vos e conduzir-vos a um mundo de luz, de beleza e de amor, onde balançam alegremente pela elevação do espírito, pela generosidade dos sentimentos, pelo ideal da perfeição. Mas não reconheceis o meu amor paternal neste desejo divino? Sem dúvida, aquele que não compreende isso deve ser cego. Lembra-te de que todas as belezas deste mundo estão destinadas a desaparecer para dar lugar a outras, mas o vosso espírito continuará a viver eternamente e a ver o Pai em toda a sua glória, o Pai de cujo seio saíste. Todas as coisas criadas devem regressar ao lugar de onde vieram. Eu sou a luz eterna, a paz eterna e a bem-aventurança eterna, e uma vez que sois meus filhos, é minha vontade e meu dever tornar-vos participantes da minha glória. E para isso ensino-vos a lei como um caminho que conduz o espírito às alturas desse reino. Compreender sempre que o espírito que atinge os altos graus de bondade, sabedoria, pureza e amor está acima do tempo, da dor e das distâncias. Não se limita a habitar num só lugar. Pode estar em toda parte e pode encontrar a suprema felicidade em existir, sentir, conhecer, amar e ser amado em toda a parte. Este é o céu do Espírito.